Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo, agora o vídeo de dicas posição por posição, né? Vocês já vão me desculpando aí minha voz, inclusive eu vou fazer esse vídeo mais curto, já comecei a introdução aqui falando mais baixinho, mas eu não queria deixar vocês sem as análises, né? Se inscreve no canal, o último vídeo tem aqui no canal analisando todos os confrontos, falando dos SGs e ataques. Ativa o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. Se eu melhorar, vai ter aquela nossa tradicional live. A gente tá escalando só jogador mito nas lives. Já teve Mateuzinho e Pedro, na última teve o Sacha, né? Então tamo bem aí na live. E deixa seu comentário aí, já fala qual é o seu time, quem vai ser seu capitão, enfim. Interage aí comigo e vamos que vamos, né? Vamos começar aqui pelo goleiro. Bom, então aí minhas três dicas de goleiro para essa rodada na tela, né? Começando pelo Bento. O Bento é um dos melhores SGs, na verdade, o Atlético Paranaense é um dos melhores SGs para rodada, né? O Santos vem meio mal fora de casa, tem só 2 gols nos últimos 5 jogos. E o Bento do Atlético Paranaense é um goleiro que vem fazendo bastante defesas. O Atlético Paranaense em casa com o Felipão melhorou muito. Só tem 2 gols tomados nos últimos 5 jogos que ele jogou em casa. É a melhor defesa jogando em casa ao lado do Flamengo, né? E apesar do Santos não ter tanta defesa pro goleiro, eu acho que com esse potencial de SG e pelo fato do Bento conquistar muitas defesas, né? Então o Atlético Paranaense acabar cedendo defesas pro chutes pro adversário, né? Acredito que o Bento é uma das melhores opções para rodada. O outro cara que tá aqui é o Hugo Souza. Como eu disse, o Flamengo tem uma zaga muito consistente, o que é um pouco inesperado, né? Eu até falei isso no último vídeo, que acho que não tá no senso comum essa questão do Flamengo ter uma defesa tão sólida assim, né? Mas tem sim, tem só 2 gols tomados nos últimos 5 jogos. É bem verdade que o Hugo não vem conquistando tantos pontos, né? Ele falhou um pouco nos últimos jogos, mas ele se redimiu contra o Fluminense no clássico, né? Foi muito bem. O Flamengo acabou saindo sem o SG, né? Era um clássico, jogo difícil. Mas se tivesse saído com o SG, o Hugo teria dado uma mitada. E acho que nesse jogo contra o Fortaleza, que vem bem mal, né? Jogando fora de casa, enfim, vem mal no campeonato de um modo geral, acho que o Hugo é uma excelente. Finalizando para vocês com uma dica bem ousada, baratinha, o João Ricardo do Ceará. E eu explico pra vocês. Eu acho que o Ceará tem um SG meio complicado aí, ele não vem tomando, não vem conseguindo segurar o SG. O Curitiba fora de casa é um time que tá muito mal, né? E aí eu fui dar uma olhada nas defesas, porque eu acho que é quase que uma média básica do goleiro. O Curitiba cede em todos os jogos, em média, ele cedeu 5,2 defesas pro goleiro adversário. Então, assim, é uma média bem legal, sabe? Se ele conseguir 5 defesas e tomar um gol, ele vai fazer 4 pontos aí, que acho que é uma pontuação ok pro goleiro que toma um gol. Se ele não tomar, ele dá aquela mitada, né? E além disso, o João Ricardo conquistou 4,2 defesas por jogo, em média. Então acho que vai ser um jogo para ele fazer aí essas 4, 5 defesas. Acho que o SG é difícil, mas como o Curitiba vem mal fora, acho que quem sabe, pode dar essa. É uma dica fora da curva e ele é bem baratinho aí, né? Custa 4,91 cartoletas. Bom, vamos agora para zagueiro. Para a posição de zagueiro, acho que é bom olhar o SG, né? Principalmente. A gente fez o vídeo de analisando os confrontos, os melhores SGs. O resumo vocês têm lá, eu não vou retomar tudo agora. Mas vamos aí. Nossas dicas de zagueiro para essa rodada aqui são os seguintes zagueiros. Tá aí na tela para vocês. Bom, vamos começar pelo um cara que tá super escalado aí pela galera no que eu vi no time dos mais escalados. O Iago Maidana do América Mineiro. O América Mineiro, apesar de jogar contra o Cuiabá, que é um time que não vem fazendo tantos gols, eu não coloquei como um dos melhores SGs. Por quê? Porque o América Mineiro é um time que tá tomando muitos gols em casa. Ele tomou 7 nos últimos 5 jogos. Apesar de esse SG não ser tão provável, eu fui dar uma olhada no número de desarmes. Cuiabá cede 1,77 desarmes por zagueiro por jogo. Ou seja, quer dizer que cada zagueiro, assim, no jogo faz quase 2 desarmes. O Maidana não é um zagueiro tão desarmador, ele só tem 5 desarmes nos 8 jogos que ele fez. Não é a característica principal dele. Mas como eu sei que muita gente está escalando ele, eu acho que o América Mineiro tem um SG mais ousado, assim, mas quem sabe segura porque o Cuiabá vem mal. O Cuiabá vem cedendo muitos desarmes, que é um ponto que eu gosto pro zagueiro, né? Então talvez o Iago Maidana faça 2 desarmes. Pra finalizar, ele tem aquele potencial do gol, né? Porque ele é muito bom na bola aérea e é o cobrador de pênalti também. O que faz muita diferença, porque você tem um pênaltizinho e ele já sai para 8 pontos, né? Ele é o zagueiro que fez mais gols no campeonato, 3 gols. Bom, nossa segunda indicação aqui, a gente ficou um pouco em dúvida entre o Pablo e o Rodrigo Caio, né? O Fortaleza, como eu disse, tá muito mal. O Flamengo tem uma boa chance de SG. O Pablo é um zagueiro mais desarmador, só que ele não jogou os últimos jogos, né?
Ele não jogou o último jogo. Quem jogou a dupla titular foi o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. Eu acho que diante do potencial de SG e pelo fato de o Fortaleza dar alguns desarmes pontuais para o zagueiro adversário, acho que é bom ter uma pecinha do Flamengo. Se o Pablo jogar, minha indicação é o Pablo e não o Rodrigo Caio. Mas como eu acho que vai jogar Rodrigo Caio e Davi Luiz de novo, estamos colocando aqui como indicação para vocês o Rodrigo Caio do Flamengo. Ele tem poucos desarmes até agora no campeonato, né? Só 3 desarmes em 3 jogos. É um cara que sofre bastante com lesões, mas a gente lembra que em campeonatos anteriores ele era muito bom de desarmes na bola aérea, né? Outro time que vem cedendo muitos desarmes para o zagueiro adversário é o Juventude. No jogo que o Palmeiras enfrentou o Juventude na rodada passada, eu falei do Murilo, né? Que ele tinha potencial de desarmar bastante. E falei também do potencial aéreo, né? O Juventude vem tomando muitas gols de bola aérea. Naquele jogo se confirmou, só que com o Kusevich, né? O Kusevich deu uma assistência e fez 3 desarmes no jogo. E ainda segurou SG. E eu acho que o Fluminense está entre umas dicas de SG bom para essa rodada, porque ele segurou em 3 rodadas que ele jogou fora, né? Então, diante desse potencial de SG, de desarme cedido da bola aérea, nossa indicação para vocês é o Nino. O Nino é um zagueiro super seguro, eu gosto muito dele porque ele tem muita falta sofrida, né? O número de desarmes dele não tá tão alto assim, mas para um zagueiro ter um desarme e meio por jogo já é bom. Com a chance de SG e de bola aérea, acho que o Nino pode dar aquela estourada nessa rodada. E é um zagueiro que, se for mal, vai te garantir ali 3 pontos e meio, né? Então eu gosto muito do Nino. E aí, para finalizar nossas dicas de zagueiro, eu fiquei muito em dúvida em que caminho seguir. O Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, é um zagueiro que tem mais chance de SG. E ele tem um número bom de desarmes, 14 desarmes, né, nos 8 jogos que ele jogou, é quase uma média de 2 desarmes por jogo. Só que o Santos é um time que não sai de desarme para zagueiro de jeito nenhum, assim, é muito difícil. Fiquei surpreso com isso nos dados. Eu vi que o Atlético Paranaense, que o Santos cedia muito ponto para zagueiro, mas é muito de SG, né? O Santos não vem fazendo muitos gols. E quando joga fora de casa, claro. E aí eu pensei no Pedro Henrique. E aí vai dividir minha indicação aqui junto com o Léo Ortiz. Pô, eu falei no último vídeo que era o jogo da tristeza, né? Mas o Léo Ortiz, ele tá com uma média excelente. É o zagueiro com melhor média no campeonato. Tá certo que ele só jogou 3 jogos. Mas o Inter é um time que cede consistentemente desarmes para os zagueiros adversários. Então, como o Inter cede bastante desarmes, eu acho que é um jogo de poucos gols. Acho que o SG do Inter é mais provável, mas acho que é um jogo de poucos gols. Eu acho que o Léo Ortiz também pode ser uma dica aí fora da caixa para quem quiser se diferenciar, tá? Bom, vamos agora pro lateral. Tá aí minhas dicas do canal aqui pro lateral nessa rodada. Primeiro estamos começando com a dupla do Flamengo, Mateuzinho e Ayrton Lucas. Acho que o Mateuzinho é indispensável para a rodada, acho que ele é unânime, deve ser o jogador mais escalado e com razão. Por quê? Eu fui dar uma olhada, os últimos laterais que enfrentaram Fortaleza, teve o Saravia conseguiu 5 desarmes, o Rafael Ramos do Corinthians conseguiu 5 desarmes, o Bustos do Internacional só teve um desarme, mas ele deu uma assistência. Na lateral esquerda, se a gente olhar, o Daniel Borges teve 3 desarmes, o Piton 4 desarmes, o René 3 desarmes, o Daniel Borges fez gol, enfim, tá cedendo muito desarme e ainda participação ofensiva para lateral, Fortaleza. E aí, meu, o Mateuzinho é esse cara que já tem 15 desarmes, já deu assistência, enfim, é um cara excelente, gosto muito dele. Não tem como ficar de fora. E acho que com essa característica do Fortaleza ceder tanto ponto pro lateral e tá com chance de SG pro Flamengo, acho que a dobradinha com o Ayrton Lucas é interessante para essa rodada. Aí nossa terceira indicação aqui pro canal é o Saravia do Botafogo. Entre os SGs provável, eu acho que o SG do Botafogo é um sim, apesar de que o Botafogo vem tomando gol regularmente assim, né? Mas o Goiás é um time que vem fazendo poucos gols. E além disso, o Goiás é um time que está cedendo bastante desarme para os laterais, tanto direito como esquerdo, mas até para o lateral esquerdo. E aí eu acho que quem quiser dar uma arriscada no Daniel Borges, acho que é um cara interessante também para a rodada. O Daniel Borges já tem um gol e uma assistência, né? Ele vai muito bem na bola parada e com esse potencial de desarme cedido, acho que é interessante. Mas assim, eu confio muito mais no Saravia. Assim, ele é um cara que já tem 22 desarmes, é uma média quase de 3 desarmes por jogo. É um cara que tem 14 faltas sofridas. Então, assim, é aquele cara que nada vai te entregar 4 pontos, assim, sabe? E aí, como que esse G é 9, enfim. Como o time vem cedendo, quem sabe parece que uma assistência não é muito característica dele, mas quem sabe. Por isso, a nossa terceira indicação aqui, que é um SG do Botafogo, né? Aí, para completar a nossa quarta indicação, a gente vai estar indicando para vocês o Abner Vinícius do Atlético Paranaense. Nos gráficos de cedido versus conquistado, o Atlético Paranaense estava brilhando muito, né?
O Santos eu olhei, não é um time que cede tanto ponto não é um time que cede tanto desarme assim pro lateral adversário. Como eu disse, ele cede mais até participação ofensiva, assim como finalização. Eu vi que cedeu bastante cruzamento pros laterais. Claro, tem cedido SG bastante também. Então acho que o Abner tem esse potencial. E o Abner é um cara que consolidou bem, assim. Ele vinha meio inconstante, mas nos últimos jogos ele tem pontuado sempre uma pontuação boa. Quando ele jogou em casa, ele deu aquelas duas mitadas lá acima de 10 pontos. E no jogo contra o Avaí, que ele deu uma zicada, né? Fez 3,8, foram 5 desarmes. Então, assim, é um cara que vem com uma média legal e o Santos vem cedendo bastante ponto. Acho que o Abner é uma ótima indicação. Uma dica fora da curva é o Patrick, do América Mineiro. O Cuiabá cede mais ou menos, cede em média, 3 desarmes para os laterais direito do adversário. E o Patrick é um cara ok aí. Um cara que vem mantendo um bom desempenho, assim, de desarmes. Mas de 2 desarmes por jogo. Pode dar aquela dica fora da curva, assim, para vocês também. Bom, vamos agora para os meias atacantes, que são as pontuações ofensivas aí, que todo mundo quer dar aquela mitada, né? Ter aquele gol e 2 assistências, aquela... Que é pra você passar de 100 pontos, você tem que ter aquelas mitadas de atacante e meia, né? Bom, gosto de retomar principalmente o potencial de gol dos times. Eu acho que o Ceará tem um potencial muito bom. O América Mineiro tem um potencial muito bom de gols. O Botafogo também. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, claro, tem um jogo bem difícil aí contra o Atlético Mineiro, o jogão da rodada, mas acho que tem um potencial ofensivo legal. E aí vou começar com nossas dicas de meia. Tá aí na tela para vocês. A nossa primeira indicação é o Everton Ribeiro. O Fortaleza cedeu um mar de pontos para meia, assim. No último jogo, o Chico teve 8 desarmes e fez o gol, deu aquela mitada, né? Acho que foi o segundo maior pontuador da rodada. Contra o Fluminense, o Natan conseguiu uma assistência. Teve gol do Patrick de Paula, né? Assistência do Igor Gomes. O Maicon do Corinthians conseguiu 5 desarmes e passou de 5 pontos. Então, assim, mesmo para esses jogadores que não são jogadores que conquistam muito ponto, o Fortaleza vem cedendo, né? Claro que a gente adoraria ter o Arrascaeta, talvez fosse o nosso capitão para a rodada. Mas ele tá com a seleção uruguaia, como a gente falou no último vídeo. E aí eu acho que o Everton Ribeiro melhorou muito o desempenho dele. Eu não gostava muito dele nos últimos campeonatos, pro Cartola, né? Porque ele não tinha média básica. Mas aí eu fui olhar os números dele e ele já tem 15 desarmes nesse campeonato brasileiro, finalizou 3 vezes para fora, 4 vezes no gol, tem sofrido falta. Ele deve ser um dos dividir aí com o Andreas Pereira bola parada. Eu acho que ele pode ser o cara do Flamengo aí nesse jogo sem o Arrascaeta, sem o Gabigol, né? Quem sabe a assistência do Everton Ribeiro e um golzinho do Pedro, né? Acho que é uma dica interessante. Bom, e aí acho que diante disso que a gente falou aqui, o Andreas Pereira também é uma indicação interessante para a rodada, né? Ele já tem um gol e uma assistência no campeonato. Ele não tem sido titular, né? Vem jogando pouco. E para um cara que vem jogando pouco, tendo um gol e assistência, é muito bom. E assim, ele deve dividir realmente, até um pouco pendendo para ele, as bolas paradas de escanteio, de falta, né? Ele cobra muito. Ele bate muito bem na bola nessa bola parada. Eu acho que também é uma indicação interessante. São 2 jogadores baratinhos. Então, bom para valorizar e acho que as 2 indicações valem. Nossa terceira indicação vai muito pelo que o adversário conquista. O Palmeiras. Quando eu olhei o gráfico de cedido versus conquistado, o Palmeiras conquista 6 pontos por cada meia. Assim, cada meia do Palmeiras tem uma média de 6 pontos conquistados quando o Palmeiras joga como mandante. Além, a gente lembra contra o Bragantino que o Danilo fez mais de 9 pontos, o Veiga fez mais de 9 pontos, o Scarpa fez mais de 9 pontos. Contra o Corinthians, o Scarpa, o Veiga e o Zé Rafael passaram de 15 pontos. Contra o Fluminense, o Scarpa passou de 9 pontos, o Zé Rafael passou de 8. Então, assim, é um time que em casa está conquistando muito ponto. E aí, claro, que a gente fica na dúvida entre o Zé Rafael, Rafael Veiga, Scarpa, todos podem imitar. É um jogo bem difícil. O Galo é um time excelente, né? O vice-líder do campeonato. Talvez tenha o melhor elenco aí, com várias peças, um elenco muito estrelado, né? Mas em jogo grande, o Rafael Veiga costuma crescer, né? A gente sabe que ele costuma jogar bem nesses jogos grandes. É o cara que tem mais participação em gol no ano no Brasil. Então acho que nesse jogo que o Palmeiras vai conquistar, vai ter o apoio da torcida, né? Eu acho que vai ser um jogo de gols para os dois lados. Nossa terceira indicação para vocês é o Rafael Veiga do Palmeiras. Muito pela média conquistada do Veiga, claro. E as últimas 2 indicações são indicações bem ousadas e são pelo que o adversário cede, né? Nossa quarta indicação é o Vina do Ceará. Pô, mas o Curitiba cede tanto ponto assim para a meia, cede muito ponto para atacante. E quando joga fora de casa. Em casa, o Curitiba vem jogando muito bem, ganhou os últimos jogos em casa, tem 100% de aproveitamento, mas fora já tomou 12 gols em 5 jogos. É um time que vem sofrendo muito na defesa quando joga fora e vem perdendo muitos jogos, né? E cede muito ponto para atacante.
E aí, a gente tem que lembrar que o Vina é um cara que joga muito dentro da área, sabe? É um cara que no Ceará, ele tá como meia no Cartola, mas ele vem jogando como atacante no Ceará. Ele ainda não deslanchou no campeonato, tá difícil, ele não tem gol, não tem assistência, a média dele tá ruim. Mas assim, eu acho que pra quem quiser fugir aí dos jogadores mais escalados aí, eu acho que o Vina é uma indicação bem legal. Ele deu assistência, uma assistência zaça no clássico, no Choque Rei do meio de semana contra o Fortaleza, um passe de calcanhar pro gol do Kleber. Enfim, agora acho que ele vai desencantar. Já desencantou no Brasileiro, vai desencantar no Cartola. Acho que vai ter gol do Vina aí nesse jogo. O Lima, que é o parceiro dele, também pode ser uma dica legalzinha aí. Ele é mais constante, assim. E pra finalizar, um time que tem um potencial ofensivo muito bom é o Botafogo, né? Enfrenta o Goiás. O Goiás cede muito mais ponto para atacante do que para meia. E a gente vai ter dica aí de atacante do Botafogo, já dando spoiler, né? Mas nossa indicação aqui para fechar é o Chay. Ele tem uma média de 4 pontos por jogo, mesmo sem ter feito nenhum gol e nenhuma assistência ainda no campeonato. E como o Botafogo tem esse potencial ofensivo aí, e o Chay é um cara que joga bem quando joga em casa, né? Vamos apostar que o Chay vai participar de um golzinho, vai manter essa média aí, vai dar aquela mitada para o nosso time de dicas aí. Quem quiser também fugir, ele é uma dica bem fora da caixa. E vamos pro ataque para fechar o nosso time aqui. Acho muito difícil os três caras que eu vou falar primeiro aqui você não ter no seu time nessa rodada. Começando pelo Pedro. O Fortaleza tomou gol do Vitor Gabriel, do Luiz Henrique, do Erisson, do Luciano. É um time que tomou gol de tudo quanto é atacante aí, o Fortaleza, tá muito mal no campeonato, o Flamengo tem um grande potencial ofensivo. E aí, o Gabigol não joga esse jogo e vai jogar o Pedro. O Pedro é um cara que tem 5 gols em 7 jogos, no Cartola ele só teve uma mitada, né, que ele fez 10 pontos, mas porque normalmente ele não é titular. E aí eu peguei os dados dele, 5 gols em 7 jogos, e todo jogo que ele foi titular ele fez gol, ele brocou. Além disso, sem o Gabigol, sem o Arrascaeta, ele deve assumir a cobrança de pênaltis. Então acho que ou ele ou Everton Ribeiro, né? Por isso que acho que são os dois caras muito interessantes para você colocar do setor ofensivo do Flamengo. Ele tá baratinho, chance boa de valorizar também. Acho difícil deixar o Queixada de fora nessa rodada. Inclusive acho que é uma excelente indicação de capitão. Outro jogador que eu acho que não dá para deixar de fora é o Erisson do Botafogo. Ele torou. O Botafogo vem jogando muito bem em casa, é um time que tá criando bastante, né? E o Goiás, eu já falei em vários vídeos, que é um time que cede muito ponto para atacante. A gente falou lá contra o Flamengo, teve gol do Pedro, já falamos várias vezes disso. O Arthur na última rodada fez gol, enfim, todo jogo tem gol de atacante contra o Goiás, né? E além disso, eu tava dando uma olhada, o Goiás também é o time que mais sai de finalização para o adversário. E é uma característica boa do El Toro. Ele já tem 5 gols no campeonato, 5 finalizações para fora, 6 finalizações defendidas. Então acho que é um cara que além de ter uma grande chance de fazer gol nessa rodada, ele vai fazer ali seus 3, 4 pontos só de finalização, sofrendo falta. E quem sabe consegue uns desarmes, ele é um cara muito combativo. Nossa aposta é no El Toro para essa rodada. E finalizando essa trinca de jogadores difíceis de deixar de fora, Caleri. Eu acho que o São Paulo tem um jogo difícil, eu acho que até indiquei que o Avaí é favorito, porque o São Paulo não vem jogando bem quando joga fora de casa. E o Caleri é um cara que, às vezes que ele passou em branco no campeonato, foi quando ele jogou fora, contra o Fortaleza. Mas assim, o cara tá iluminado, né? Nos últimos 3 jogos foram 3 gols, tá participando muito do jogo. Além disso, é uma coisa assim de manejamento de riscos, porque ele é o capitão mais escalado, né? Então se você deixa ele de fora e ele tem um potencial de gol sim, o Avaí vem tomando gol de atacante, apesar de ganhar, tem tomado gol, né? Você deixa ele de fora, ele faz o gol, dá aquela mitada, você tá sem ele, você já vai lá pra trás nas suas ligas, né? Então é um gerenciamento de risco. Nossa quarta dica é o Hulk, do Atlético Mineiro. Assim como eu falei do Veiga, tenho que falar do Hulk, né? O Atlético Mineiro tem sim chance de fazer gol, o Palmeiras vem desfalcado, apesar de que o Palmeiras é um dos times que menos cede ponto pro atacante adversário. Mas assim, o Hulk é um dos caras que mais conquista, o Galo é o time que mais conquista ponto com o atacante. E o Palmeiras vem com a zaga meio desfalcada, vários jogadores na seleção. É um cara interessante para essa rodada se você quiser diferenciar. Ele tá bem caro, não tá tão escalado, então quem sabe para você dar aquela mitada sozinho. E finalizando nossas dicas, Aloysio Boi Bandido. Trazer uns dados aqui para vocês. Vitor Roque fez gol e 12.1. O Pablo nesse mesmo jogo, sem gol, fez 8.1. O Carlos De Pena fez gol, Brian Angulo 13.4, naquele mesmo jogo contra o Santos, o Marcos Leonardo, enfim. Todo mundo tá fazendo gol quando joga contra o Cuiabá, né? Todo atacante. E além de fazer gol, o Cuiabá vocês viram que estão cedendo muito ponto além do gol, sabe? Tem cedido muita finalização, tanto é que o Walter é o goleiro que mais fez finalização no campeonato, né? E aí o cara que, assim, perigoso,
o Boi Bandido. O cara tem 11 faltas cometidas no campeonato, só assusta um pouco. Mas ele já tem 2 gols. E nos jogos que ele jogou assim o jogo inteiro, ele sempre fez gol. Então, assim, com esse potencial que o Cuiabá tem pra ceder ponto pro atacante e por o Boi Bandido ser um cara bom, assim, o América tem um bom potencial ofensivo, é nossa quinta indicação, indicação ousada, baratinha, Boi Bandido. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês. Tentei ser mais conciso, até falei bastante aqui. Tô com a voz meio ruim, peço desculpa de novo. Mas assim, não deixa de se inscrever aqui no Cartodados. A gente faz aquele esforço para trazer as melhores dicas para você. Vocês veem que toda posição eu trago uma dica diferenciada, alguém fora da caixa para você meitar aí, para você recuperar os pontos na sua liga. Tudo baseado em dados. A gente tá com a média legal. Tamo junto. Boa sorte para vocês nessa rodada.